queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a lição. Estamos agora na lição 5, tem o tema Entrando em Conflito. Nós vamos entender um pouquinho melhor do que se tratava um conflito ali que Jesus, ele obteve por conta de algumas coisas que ele fez, por conta de tradições que os judeus entendiam errado, e também a compreensão humana em relação ao que Jesus fazia e quem ele era também. Vamos estudar juntos, beleza? Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Os capítulos 5 a 12 do Evangelho de João nos apresentam uma nova fase do ministério de Jesus. Embora ele já houvesse tido alguns diálogos com os líderes religiosos, esses encontros começaram a se tornar cada vez mais frequentes. A razão pela qual ele veio à Terra, revelar o Pai, foi se tornando cada vez mais evidente. A diversidade de milagres que Jesus realizou em João 5 e 6, curou o paralítico, alimentou a multidão, acalmou a tempestade e andou sobre o mar. A cura que Jesus realizou no capítulo 5 chamou a atenção para suas habilidades, provocando uma reação inesperada de multidões. Depois desse milagre, João registra um longo discurso que revela o profundo significado teológico de tal ação. João 6 segue um padrão semelhante. Os versos 1 a 21 registram 2 atos milagrosos, e o restante do capítulo é composto por outro diálogo e um discurso sobre quem Jesus realmente é. João usa esse padrão para enfatizar 2 conceitos que estão conectados: revelação e conflito. As narrativas anteriores de João eram mais focadas em contatos e conversas individuais, mas a partir do capítulo 6, o palco se torna bem mais amplo e maior. Quanto mais plenamente Jesus revelava o Pai, mais forte se tornava a oposição. E esse capítulo começa com um relato de Jesus curando um paralítico. Depois de visitar a Galileia, Jesus viajou de volta a Jerusalém, e ao chegar lá, ele foi direto ao tanque de Betesda, onde multidões de enfermos se amontoavam esperando o que muitos acreditavam que um anjo agitava a água de forma sobrenatural. E a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curada milagrosamente. Jesus conhecia a situação de cada pessoa e foi atraído pelo caso de um sofrimento extremo. Um homem que estava naquela situação havia 38 anos, sem nenhum amigo que o ajudasse a chegar ao tanque a tempo. Jesus aproximou dele e fez uma pergunta e depois deu a ordem. E apesar da incapacidade do homem, ele creu na palavra de Jesus, foi curado e seguiu suas instruções. E esse milagre foi feito no sábado, tá? Embora o foco inicial da narrativa fosse a compaixão de Jesus pelo homem, logo isso mudou. Carregar o leito pela cidade chamaria a atenção das multidões, pois isso não era permitido fazer no sábado segundo os costumes judaicos. Isso gerou um grande ódio ao desrespeito de Jesus pela tradição a respeito do sábado. Eles enfatizaram a suposta transgressão e blasfêmia, enquanto Jesus enfatizou a cura. Jesus respondeu com uma defesa sistemática de seu ministério, mostrando como tudo o que ele fazia dependia do seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus assumiu a responsabilidade por 2 atividades que são exclusivas de Deus: dar vida e julgar. Cristo destacou que, ao rejeitarem o claro testemunho das Escrituras, eles enfrentavam um novo acusador. Moisés era considerado o defensor da nação israelita, mas agora os próprios escritos dele acusavam eles mesmos. Outro conflito se desenrolou logo depois que Jesus voltou para a Galileia. Ele começou a curar os doentes de maneira mais pública e as multidões que o seguiam se multiplicavam. A Páscoa estava se aproximando e Jesus estava iniciando um novo êxodo de liberdade por meio de sua graça abundante. Quando a multidão ficou com fome, Jesus milagrosamente forneceu uma quantidade gigantesca de alimentos para mais de 5.000 pessoas. Presenciando o sinal, o povo começou a proclamar Jesus como o profeta que Moisés tinha prometido. A multidão que buscava alimento se preparou para torná-lo rei à força. Ao tentarem forçar Jesus a ser o tipo de rei que desejavam, eles acabaram rejeitando o reino que ele oferecia. E para escapar daqueles planos, Jesus se retirou sozinho para as montanhas e voltou para o lago na calada da noite. Na madrugada, Jesus andou sobre as águas em meio à escuridão, e aí os discípulos ficaram aterrorizados com a cena, né? Então Jesus diz: "Eu sou", e todos ficam tinindo. Novamente, Jesus estava se apresentando como o mesmo Deus que tinha falado a Moisés na sarça ardente. Chegando a Cafarnaum na manhã seguinte, as pessoas foram a Jesus mais uma vez, e ele desejava levá-las a crer.
Mas o povo exigiu um sinal. Jesus primeiro esclareceu que não tinha sido Moisés quem dera o maná no deserto, lá em Êxodo. Na verdade, o Pai havia fornecido o pão do céu. Então afirma que ele era o pão da vida, o próprio Jesus. O que Jesus disse causou um grande alvoroço. E aí vemos que quando o coração resiste à verdade, produz conflito. A multidão se perguntava: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Como pode isso? Ele foi explicando que suas palavras precisavam ser comidas, mas por causa desse discurso, muitos seguidores deixaram Jesus. O mal da humanidade parece ser o mesmo: projetar em Jesus aquilo que desejamos que seja, enquanto deixamos de desfrutar da felicidade de contemplar quem Ele é. Queremos a todo custo que Jesus se pareça conosco e compre nossas causas, quando na verdade deveria ser exatamente o oposto. Esse é o nosso grande erro. Ainda hoje vivemos debatendo coisas de menor importância ou pedindo mais evidências do seu amor. E aí é que vemos que há muito ao que nós aprendemos. Estudando os capítulos 5 e 6 de João, podemos ver diferentes reações ao feito de Jesus. O primeiro milagre desencadeou hostilidade e desejo de matá-lo. Em vez de se alegrarem com a cura inesperada daquele homem sofredor, tudo que os líderes sentiram foi ódio de Cristo. A resistência que começou entre o público em Jerusalém se espalhou pela multidão na Galileia. Em vez de o milagre da multiplicação de pães e peixes levá-los a render-se à graça ilimitada de Jesus, as pessoas exigiram mais. E aqui vemos o quão inconstante e intrigante é a natureza humana. As pessoas se perguntavam o que poderia fazer para realizar as obras de Deus. Jesus simplesmente respondeu que a obra de Deus é que nós criamos dele. A vida eterna não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços méritos. Ela é um presente que recebemos quando aceitamos a dádiva suprema de Jesus Cristo. Isso nos leva à atitude dos israelitas durante a saída do Egito. Deus fez grandes coisas por eles, mas logo começaram a se queixar. Assim como Moisés, Jesus foi enviado por Deus. E assim como os israelitas não confiavam em Moisés, a multidão não confiava em Jesus. Aqueles que não creram em Moisés morreram no deserto, e aqueles que creram receberam a terra prometida. Da mesma forma, aqueles que creem em Jesus receberão a vida eterna. Felizmente, no Evangelho de João, um número significativo de judeus também acreditava em Cristo e se colocava em favor dele. Não temos certeza de quantos judeus entenderam as palavras de Jesus. Porém, eles tinham as escrituras, os profetas e todas as oportunidades para reconhecer o que Deus estava fazendo por meio de Cristo naquela época. Muitos compreendem a própria incapacidade e anseiam aquela vida espiritual que os colocará em harmonia com Deus. Inutilmente lutam para obtê-lo, mas que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível textura e piedade: queres ser curado? Creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo, deseje servi-lo e agindo sobre sua palavra, você receberá força. Se você entendeu a mensagem, comenta aqui embaixo: eu creio nas palavras de Cristo. Beleza? E aproveita também, comenta o que você achou de mais interessante aqui na questão de Jesus. Os judeus, ali os fariseus, e também o povo querer fazer Jesus de rei e não entender a essência do porquê Jesus veio, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e o que você entendeu na lição inteira, beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal também, tá? Conto muito com você pra gente chegar a 1000 inscritos aqui neste canal, beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão, um grande abraço e valeu! Fui!